alegria. Quantos aqui têm filhos? Muito bem, alguns estão quase, né? Está quase na mão assim, ó, já está ali, treinando. Olha só, se você tem filhos, provavelmente viveu a seguinte experiência. As crianças, à noite, com medo de escuro, vão buscar refúgio na cama dos pais, não é? Eu tenho que fazer uma... E se você ainda não tem filhos e não viveu essa experiência, você é filho e já fez isso em algum momento na vida. Eu tenho que fazer uma confissão aqui. Eu era um moleque medroso à noite. Quando começava a escurecer, eu já falava, eu não gosto da noite. E escurecia, corria para a cama da mãe. Mas Deus me libertou. Casei, agora eu corro para os braços da Julie. Está resolvido. Mas essa história me chamou muita atenção, dessa garotinha que criou esse hábito. Toda noite ela tinha que ir para a cama dos pais, com medo. Mas um final de semana, a mãe foi viajar, e o pai ficou cuidando dela em casa. Como a menina dormia num quarto que tinha um beliche, o pai falou, vou resolver esse negócio, tenho uma ideia. Conversou com a menina e disse, olha, essa noite você não precisa dormir no quarto do papai lá na cama. O papai vai vir dormir aqui no seu quarto, e eu vou dormir na cama de cima. E ela achou uma ótima ideia aquilo. Quando chegou a noite, antes do pai ir para o quarto, ela já adormeceu, tranquila. O pai foi, cumpriu a sua palavra, dormiu na cama de cima, e quando foi pela manhã, o pai acordou e a filhinha ainda dormindo. Ele saiu, foi tomar o café, mais tarde vem a garotinha toda feliz, já bocejando, se espreguiçando, e ele perguntou para ela, dormiu bem essa noite, não dormiu? Ela falou, dormi tão bem, papai. Ele falou, por que você dormiu bem? Ela falou, porque você dormiu comigo. Ele disse assim, como é que você sabe? Quando eu fui dormir, você já estava dormindo. E quando eu levantei de manhã, você ainda estava dormindo. Ela falou, papai, eu sabia que você estava lá porque você prometeu. Essa história de criança tem tudo a ver com a realidade do Natal e com a consistência daquilo que dizemos aos nossos filhos e como continuamente eles acreditam no que nós estamos dizendo. Quando nós ouvimos a mensagem do Natal, um dos textos se encontra no Evangelho de Mateus, quando ele faz a transcrição daquilo que foi dito pelo profeta Isaías. A virgem conceberá, dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Ou numa até melhor tradução poderia ser, conosco está Deus. É a ideia de que Deus não apenas está entre nós, mas Deus está conosco. Nós aqui que somos da zona leste de São Paulo, conhecemos bem essa figurinha, estamos juntos. É como se Deus estivesse dizendo por meio dessa promessa, estamos juntos. Há uma diferença enorme entre estar no meio e estar junto. Um amigo, eu não posso citar o nome dele, não tenho permissão. Ele decidiu que queria assistir um jogo do São Paulo, na época que o São Paulo estava bem. E naqueles dias, para você ver quanto tempo faz, as duas torcidas iam ao estádio, mas elas ficavam separadas. Agora, atualmente, só uma torcida pode ir por causa de violência, mas na época de duas e ficavam separadas no estádio. Lembram disso? Bom, ele demorou demais para comprar as entradas para ver o jogo do São Paulo contra o Santos na Vila Belmiro. E estava chegando o dia do jogo, não tinha mais a entrada para ficar do lado do São Paulo. O que ele fez? Comprou a entrada e foi para o lado do Santos. Agora, ele estava no meio deles, mas ele não estava com eles. Quando São Paulo atacava e os santistas ficavam inseguros, ele ficava
todo feliz, mas tinha que disfarçar, né? E quando finalmente o Santos fez o gol, e todos os santistas comemoravam, ele era o único abatido do lado dos santistas, porque ele estava no meio deles, mas ele não estava com eles. A mensagem do Natal, do nascimento de Jesus, de Emanuel, Deus conosco, conosco está Deus, é que Deus está junto. Deus não é indiferente à sua dor, Deus não é indiferente ao seu sofrimento e às suas dificuldades. Agora, o curioso é que a primeira vez, esse nome, esse título, aparece poucas vezes na Bíblia. Em 2 livros. No livro no Antigo Testamento, do profeta Isaías, e no livro do Novo Testamento, do evangelista Mateus. Então, essa declaração profética acontece 734 anos antes de Jesus nascer. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Eu preciso de 2 voluntários. O Rato, Flávio, ele já olhou para mim com interesse de vir aqui. O Hernani também, é muito extrovertido, gosta disso. Nada, tá. Só come peixe, tá leve. Isso, aqui. Olha, como eu precisaria de alguns slides para ilustrar o que eu vou explicar, eu preciso de vocês 2 aqui, mas vai ser breve e indolor, tá bom? Beleza, fiquem aqui. O que acontece na história é o seguinte: nesse ponto da história de Israel, do povo de Deus, a nação tinha se dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. E por essa razão, Renato, você está feliz sorrindo aí? Vem cá, eu preciso de mais um. Vem aqui, vem aqui. Não sorria, hein? Não, fica tranquilo aí. Então o que acontece? A nação a essa altura tinha se dividido. Reino do Sul e Reino do Norte. Você vai ser o Reino do Sul, tá bom? Então você pode ficar aqui nesse cantinho, obrigado. O Reino do Sul tem esse rei chamado Acás. Está com cara de rei do Antigo Testamento mesmo, tá? Por isso que eu escolhi ele, Acás. No Reino do Norte, vamos subir aqui para o norte? Vem comigo, por favor. Não, calma, você é emocionante, já estou acostumado, fica tranquilo. O Reino do Norte tem um outro chamado Pecá. Vem para cá, por favor. E você é o rei dos sírios, chamado Rezim. Então você é o Rezim, você é o Pecá e você é o Acás. O que acontece? Estão comigo aí? Digam amém. Meus slides estão bons? Beleza, muito bem. Então veja só. Naquele período da história, uma grande nação está crescendo. São os assírios. Rezim, você é o rei da Síria. Você é o rei de Israel, 10 tribos do norte. Você é o rei Acás do sul. Por que está emergindo essa grande e poderosa nação? Esses 2 cavalheiros aqui estão preocupados que possam sofrer a invasão dos assírios. Então eles têm uma ideia: vamos fazer uma aliança nós 2, dá a mão para ele ali, numa aliança, isso. Vamos fazer uma aliança, vamos depor o rei Acás, vamos tirar ele da jogada, e vamos colocar um rei, como é que chama? Qual que é a palavra mesmo? Fantoche, tem outra palavra, estou tentando lembrar. Marionete. Vamos pôr no lugar dele uma marionete. Você acha que é só no século 21 que acontecem essas estratégias políticas? A coisa é antiga. Então esses 2 fizeram esse acordo, e veja só. Esse aqui
Como é mesmo o seu nome? Pecá. Ele tem 10 tribos com ele. Esse daqui é o rei da Síria, o Rezim. Ele tem uma nação muito forte, a capital dele é Damasco. E esse cavalheiro aqui, ele tem só uma outra tribo pequenininha com ele, que é de Benjamim, por isso que era chamado de Judá. Agora, o que vocês acham? Ele tem chance contra Rezim, Pecá? Ele tem chance contra os sírios e as 10 tribos do norte? Você vai saber já. Uma salva de palmas aos nossos slides. Obrigado. Pode ir. Cuidado com o degrau, por favor. Quiser sair por ali é mais tranquilo. Nada como a juventude. Muito obrigado, viu? Pode depois pegar uma pipoca lá na minha conta. É nessa situação que se encontra o rei. Está rindo aí, Renato? Vem cá. Não, brincadeira. O rei está nessa situação. Veja o que diz a Bíblia, capítulo 7, versículo 2. Isaías 7, 2. Deu-se aviso à casa de Davi. A casa de Davi é Judá, dirigida pelo rei Acás. Deu um aviso. A Síria está aliada com Efraim. Efraim é o nome do reino do norte, porque era a maior tribo, então chamavam de Israel ou de Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores com o vento no bosque. Imagine, Acás vai ter que enfrentar um exército dos sírios e um exército do reino do norte. Era para ficar assustado ou não? Sim, e veja, ele está tão assustado, e o povo está tão assustado, que diz que o coração deles era como as árvores agitadas pelo vento em um bosque. Nós somos adultos, nós não temos mais medo do escuro, nós temos medo do dia. Nós não temos medo de dormir, nós não conseguimos dormir. As nossas noites são mal dormidas, porque nós temos medo. Nós somos como essas árvores agitadas num bosque. Temos medo de questões político-partidárias, temos medo de crise econômica, temos medo de pandemia, medo de doença, medo do que vai acontecer amanhã, temos medo do noticiário, nós temos medo. Era assim que eles se sentiam. E o que faz Deus nesse momento? Deus chama o seu profeta Isaías e diz: Isaías, você apanha o seu filho e vai conversar com o rei Acás. Leva uma mensagem de encorajamento e de esperança. Veja só o versículo 3, por favor. Agora sai tu, Isaías, com teu filho. O nome do filho dele é interessante, é Sear-Jabuz-Jazub, ainda bem que é traduzido aqui, que significa remanescente. Agora sai com teu filho, que se chama revolverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto, o açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Acás provavelmente estava ali aquele lugar, verificando todas as possibilidades, porque quando você está numa guerra, o seu oponente quer destruir as suas provisões, alimentação, água, e qualquer outro recurso de segurança que você tenha, a fim de que você se renda mais rapidamente. O rei está no aqueduto, verificando se tem água o suficiente, porque eles vão ser atacados a qualquer momento, pelo menos ele pensa assim. Isaías vem com o seu filho. Veja, eu creio que o nome do filho de Isaías é uma mensagem de esperança, porque significa literalmente remanescente, ou seja, vai sobrar gente. Então imagine Isaías chegando com o filho e dizendo assim: o Acás, eu e meu filho estamos aqui, vem aqui, vai sobrar gente, vem aqui. Era uma ideia de trazer uma mensagem de esperança. E no aqueduto era o lugar em que as pessoas lavavam as suas roupas e quaravam as roupas. Alguém aqui já quarou roupa? Alguns. Quarar roupa é quando não se usava a máquina de secar,
e as pessoas estendiam a roupa no chão ou na grama para aproveitar o sol para secar e para que a roupa clara ficasse ainda mais branca. Então aquele lugar em que ele está cheio de gente, as pessoas estão secando suas roupas, e o profeta vem diante deles trazendo o filho, dizendo: vai sobrar gente, uma mensagem de esperança. E veja o que ele diz no versículo 7 do capítulo 7, é o profeta Isaías: assim diz o Senhor Deus, isto, o ataque deles, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Ei, você está lá, você está com medo, apreensivo, os piores cenários estão dançando na sua mente, você já está se preparando para enfrentar uma guerra, e vem o profeta, o porta-voz de Deus, e diz assim: isto não subsistirá, não acontecerá. Qual é a sua resposta? O profeta está te dizendo: não, eles estão ameaçando, eles já fizeram uma aliança, mas isso não acontecerá. Qual é a sua resposta? Eles ficaram assim, o rei, meio caladão. Curioso o texto, meio sem resposta diante daquilo. Então Isaías diz assim para o rei, versículos de 10 a 13, não vamos ler, eu vou citar. Ele diz assim: rei, porque o povo está ali, ouvindo aquela conversa. Fala: rei, para você acreditar nessa palavra, que Deus está no controle, pede um sinal. Pede um sinal, qualquer sinal, o sinal mais difícil. Pede um sinal no céu, pede um sinal na terra. E qual foi a resposta do rei? Foi uma resposta religiosa, mas falsa. Ele disse: eu não vou tentar a Deus pedindo um sinal. E por que nós sabemos que é uma resposta falsa? Porque Acaz não era um homem piedoso, Acaz não era um homem de fé. Acaz, na verdade, tinha feito uma aliança com os assírios, e ele estava acreditando que ele resolveria os seus problemas, porque ele tinha um cartuchão com o rei dos assírios. Ele não queria envolver Deus na história, muito menos a mensagem do profeta. Eu penso que é a nossa situação muitas vezes, nós confiamos no que os homens podem fazer por nós, na solução que os homens podem trazer para a nossa vida, e deixamos Deus fora da nossa equação. É nesse contexto que Isaías diz assim, no versículo 14: portanto, ou seja, porque você não quis pedir um sinal diante das pessoas que estão aqui, você não exerceu fé em Deus, não acreditou em Deus, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Você não pediu um sinal, Deus vai te dar um sinal. Emanuel, Deus conosco, Deus virá a essa terra. Agora, do ponto de vista profético, você está comigo? Diga amém. Do ponto de vista profético, há dois aspectos importantes aqui. O primeiro deles é o que nós chamamos de um cumprimento parcial, porque na sequência do texto, a incredulidade do rei estabeleceu sobre ele também mais uma sentença. Algumas coisas, por exemplo, a primeira delas era que antes que aquela criança que ia nascer completasse entre 12 e 14 anos, não tenho muito tempo para discutir isso agora, mas entre 12 e 14 anos, os assírios derrotariam os sírios e o reino do norte, e eles seriam destruídos. E de fato, no ano 722 isso aconteceu. O reino do norte foi dizimado, a capital de Damasco dos sírios foi tomada pelos assírios. Mas então, ali nós temos um cumprimento profético de uma criança que nasceu naqueles dias, que foi um filho do profeta Isaías. Mas ao mesmo tempo, essa profecia tinha um cumprimento mais pleno, mais amplo, que aconteceria no futuro, que é quando Maria concebe do Espírito Santo e gera Deus no seu ventre, e nasce Jesus. A materialização plena,
a realidade objetiva, tangível de Deus estar entre nós. E é isso que é o Natal, Deus conosco. Mas eu quero chamar a sua atenção enquanto eu vou caminhando para a minha conclusão. A primeira vez que essa profecia surge, Emanuel, Deus conosco, o contexto é guerra. Guerra, dificuldade, desafio e tribulação. A segunda vez que ele aparece, objetivamente, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, com José e Maria, foi no meio de grande dificuldade. Já parou para pensar no tipo de dificuldade que enfrentaram? Maria, uma adolescente, fica grávida, tendo que explicar isso para a opinião pública. Depois, quando eles se resolvem, José e Maria, o imperador César Augusto passa um decreto que os obriga a viajar de Nazaré até Belém, em situação difícil, uma viagem inóspita. Quando finalmente nasce a criança, eles se organizam em Belém, lembra da visita dos sábios do Oriente, e os sábios chegam e perguntam para o rei Herodes, onde nasceu o novo rei? É uma pergunta que não se faz para um rei que está em exercício. E ele então passa a perseguir aquelas crianças. Eles recebem uma mensagem, tem que fugir para o Egito, provavelmente para Alexandria. Percebe a dificuldade? Quando eles estão no Egito e vão voltar para Belém, eles descobrem que Herodes tem um outro filho, tão ruim quanto ele, e eles precisam voltar de volta a Nazaré, e vivem na obscuridade. José morre assim, na obscuridade. Mas eu pergunto, Deus estava com eles? Esse lado aqui estava? Vocês estão na dúvida? Deus estava com eles? Deus estava com Judá, mesmo às portas da guerra. Deus estava com José e Maria no meio de todas as dificuldades que eles estavam enfrentando. Aliás, a realidade de que Deus está com o seu povo é uma realidade presente no Antigo Testamento. Quando você estuda a história de José, ele viveu dificuldades terríveis, vendido como escravo, foi parar num calabouço, mas o autor do livro de Gênesis, Moisés, repetidas vezes diz: mas o Senhor estava com ele. Já ouviu falar de Sadraque, Mesaque e Abdinego? Foram jogados na fornalha de fogo, mas dentro daquela fornalha aparece um quarto homem. Deus estava com eles. Veja, o fato de Deus estar conosco não significa que não passaremos problemas e dificuldades na vida. O fato de Deus estar conosco significa que pelo poder e pela força do Altíssimo, nós suportaremos o que tivermos que enfrentar. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dor, mas cada vez que você vê uma decoração de Natal, lembre-se disso, é nascimento, é porque um dia Deus se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e nos dá esperança quanto ao futuro, porque Deus, meus queridos, Ele verdadeiramente está conosco. Eu quero convidar você a meditar brevemente nesse último texto da noite, que é Isaías 43, versículo 2. Que diz assim, Isaías 43, 2, ele fala: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja que promessa. Ele não diz que você não vai passar pelo fogo, ele não diz que você não vai passar por águas caudalosas, ele diz que o que quer que você enfrente na vida, você não enfrentará sozinho, Deus estará com você. Você crê nisso? Veja, infelizmente o rei Acaz não acreditou, e por causa disso o povo de Israel acabou no cativeiro babilônio por 70 anos. Mas Deus, em sua bondade, até lá, nos dias do cativeiro, ainda estava com eles. Você crê? Deus está com você. Hoje, saia daqui com essa mensagem. Quando essas crianças cantavam, quando você vê a decoração de Natal, ou quando você entrar no shopping lotado para comprar alguma coisa e ouvir músicas natalinas, lembre-se do mais importante: Deus está com você. Vamos ficar em pé.